Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui na nossa playlist da saga dos campeões do mundo, desde lá de La Bourdonnais até Magnus Carlsen. A gente tá aqui no reinado de Boris Spassky, depois de ter tirado o título de Tigran Petrosyan, o gigante armênio, o tigre de ferro. O Spassky mostrou todo o seu xadrez, mostrou sua persistência, né? Tentou uma vez contra o Petrosyan, não deu, tentou novamente e se tornou o campeão mundial em 1969. A gente tem uma partida aqui antes do Spassky ter se tornado campeão mundial, na verdade em 1960, anos antes, contra o David Bronstein. A gente também já viu partidas do David Bronstein aqui no canal, um excelente jogador, né? E eu acho que essa partida aqui ela também é considerada por muita gente como a imortal do Boris Spassky. Eu também mostrei para vocês no vídeo anterior a partida da imortal do avanço do peão do Spassky, e essa aqui também é considerada por muitos como a partida imortal do Spassky. E mais uma vez o Bronstein, né? Se eu não me engano, Tal versus Bronstein, ou enfim, ele tem outra imortal aí, o Bronstein. Ele é tipo o Topalov. O Topalov é outro que, sempre que se olhar as imortais, muitas imortais são contra o Topalov, né? Isso faz dele um jogador brilhante, apesar de que ele perde todas as imortais. O Kasparov, Topalov. Tem mais umas duas ou três imortais aí, que são contra o Topalov, né? Devia ter imortal do Topalov, né? Eu nunca vi, mas em geral ele figura aí nas imortais de jogadores como Kasparov. Eu não me lembro que outros jogadores do Topalov figura como na imortal, mas são várias. Então é um jogador brilhante, né? Alguém que está produzindo lá imortais, apesar de não vencer, é um cara que está sempre lá. O David Bronstein, pelo visto, é assim também. Vamos lá, gente. O Boris Spassky aqui está de brancas e ele abre com E4, o peão do rei. Temos E5. E aqui, olha só, gente. Olha que legal, F4. Aqui indo para o gambito do rei, né? Um lance tão jogado ali na era romântica do xadrez, ressuscitado aqui pelo Boris Spassky. Vamos ver como é que segue essa partida. E toma F4, gambito do rei, aceito. Aqui as brancas entregam um peão em troca de um rápido desenvolvimento e de um ataque na ala do rei. Da abertura da coluna F, né? Vamos ver como é que segue. Cavalo em F3. E aqui D5. Tentando soltar o jogo também. Desafiando aí o centro. E toma em D5 e aqui imediatamente com o bispo D6. Tá? Então as pretas devolvem o peão para poderem também se igualarem no desenvolvimento. E aqui dando apoio ao peão de F4. Cavalo C3. Cavalo aqui em E7. E agora D4. Abrindo aqui para esse bispo poder jogar e segurando importantes casas centrais aqui. Roque foi jogado, bispo D3 para poder dar roque, cavalo D7, roque, H6 e o primeiro lance de ataque aqui surpreendente do Spassky. Se você for jogar o gambito do rei, se você for um jogador de gambito do rei, esteja preparado para fazer loucuras, né? Esteja preparado para todo tipo de ataque, de sacrifícios e continuar fazendo gambitos, né? É assim que um verdadeiro romântico jogador de gambito do rei deve jogar, tá bom? E aqui o Spassky nos mostra isso. Ele joga aqui com o cavalo em E4, deixando então o peão de D5 desprotegido, mas levando mais peças aí para perto da ala do rei. Cavalo toma em D5 e agora C4, atacando o cavalo. E esse cavalo então vem para E3, praticamente forçando aqui o Spassky a capturar esse cavalo que está dando um duplo aqui na torre e na dama. Bispo toma em E3, portanto, F toma em E3 e agora C5. O Spassky ganhando território, empurrando esse bispo aí para E7, a única casa que sobrou para esse bispo. Na verdade poderia vir para F4, né? Mas aí seria meio suicídio, né? Você joga um G3, esse bispo vai ficar em complicação. Então o bispo E7 foi jogado e agora o lance perigosíssimo aqui do Spassky. Bispo C2, dando a casa D3 para a dama, colocando a dama aqui na frente do bispo, provavelmente com ameaças táticas de checkmate muito fortes. Agora é difícil de você achar um lance aqui de negras, né? Torre 8 foi jogado com ideias talvez de colocar aqui o cavalo em F8 e segurar a casa H7, que vai ser atacada, né, daqui a pouco. Mas aqui talvez um lance como F5, já imediatamente fechando aqui a diagonal do bispo, fosse um pouco mais resistente, apesar de que você estaria estourando aí a proteção do rei, né? Por exemplo, cavalo G3, G6 para defender F5. É bem difícil de você ter expectativa de vencer isso aqui de negras. No máximo, na melhor das hipóteses, você vai tentar
igualar, empatar, enfim, vai ter que ficar se defendendo, né? Cavalo E2, por exemplo, o bispo F6, cavalo F4, torre E8. Agora, se o cavalo capturar em G6, tem garfo, né? Então, dama E2 parando e cavalo F8 defendendo. Seria uma posição bastante passiva, né, para as negras. Então, mas enfim, seria também uma ideia o lance F5. A torre E8 foi jogado. Então, nessa expectativa de dar a casa F8 para o cavalo. E a partida segue, então, com dama D3 e agora E2. Esse lance pretende desviar um pouco aqui, né? Fazer a dama vir para E2, desviar um pouco essa pressão toda da dama aí do bispo nessa diagonal de H7, com ameaças de checkmate e tudo mais, né? Então, E2, um lance interessante aqui jogado pelo David Bronstein, mas nessa posição, então, o Boris Spassky faz um dos sacrifícios mais profundos aí da história de xadrez, talvez assim como a partida Evergreen, né, a sempre viva do xadrez. Eu fiz até a análise dessa partida no canal do Anderson, né, que tem uns sacrifícios bem profundos ali. Talvez esse sacrifício do Spassky seja comparável a esse sacrifício da Era Romântica. Aqui o Spassky resolveu abrir de forma romântica a partida e ele continua de forma romântica, fazendo esse lance cavalo aqui em D6. Olha que coisa esse lance. É muito bonito, é imortal aí do Spassky. Jogando aqui esse cavalo em D6, abrindo, né, aqui a diagonal para a dama, deixando aqui a torre com tempo, né? Peão tá uma torre com cheque, além de tudo. Então a posição é muito bonita. Vamos olhar aqui as opções. Bom, na partida, a partida seguiu com o cavalo F8, tá bom? Então dessa forma, o cavalo continua atacado e a torre continua atacada. Vamos olhar outras opções aqui nessa posição. Depois aqui de cavalo D6, o lance jogado foi cavalo F8. Mas vamos olhar aqui as opções. Vamos olhar o que poderia fazer aqui. Bom, não dá para capturar de peão, senão aqui é mate em 2 lances, dama H7, seguido de dama H8, seria checkmate, tá? Então vamos olhar primeiro aqui com bispo toma em D6, dando a casa E7 aqui para o rei. Aqui poderia continuar com dama H7 cheque, e depois de rei F8, C toma em D6, tirando aqui a casa E7, ameaçando checkmate. Vamos falar que o peão toma a torre agora com cheque, ó. E toma em F1 cheque, torre toma em F1 e agora C toma em D6, dando a casa E7 para o rei. Dama H8 cheque, rei E7, torre E1 cheque. E aqui uma posição muito difícil. O único movimento das negras aqui seria colocar o cavalo em E5, devolvendo aí um pouquinho de material. Rei F6 levaria a torre, toma aqui em E8, defendido pela dama, e as brancas ficariam vencendo, tá? Então seria o único lance aqui. Cavalo em E5 e depois de dama toma G7, a torre G8 aí atacando a dama toma em H6, a dama B6 cravando aqui o peão, agora ele não pode capturar o cavalo, a dama está na mesma diagonal aqui do rei, a rei H1, bispo E6, tirando então a cravada aqui do cavalo, mas depois de D toma E5, dama F2, por exemplo, ameaçando checkmate, a gente poderia ter E toma em D6 cheque, rei toma em D6 e uma sequência aqui de cheques perpétuos, com dama em F4 e dama B4, dando cheques aí no rei, seria uma sequência de empate, tá bom? Então, a gente já viu que no mínimo, depois de cavalo D6 aqui, se tomar o bispo, leva para empate. Se tomar aqui a torre direto, vai para a mesma sequência, tá? Uma sequência bem similar aqui, vai acabar dando na mesma, tá bom? Então, a gente já viu que realmente só tem essas opções, né? Ou o lance que foi o lance jogado na partida, depois de cavalo D6, que é o lance de cavalo aqui em F8. É claro que aqui o David Bronstein não quer empatar, né? Ele tá percebendo aqui uma situação de sacrifício, o cavalo tá atacado, né? A torre tá atacada, e aqui o David Bronstein prefere então não partir para linhas de empate e prefere então jogar esse lance cavalo em F8 na expectativa de vencer, né? De encontrar um erro nessa combinação do Spassky. Mas será que há um erro nessa combinação? Bom, o David Bronstein desafia o Spassky agora. Mais uma vez, né? O cavalo tá atacado e a torre está atacada. O que será que o Spassky joga nessa posição? E ele continua com o único lance que permite às brancas continuarem aí com um ataque muito interessante, que é o lance cavalo toma em F7, um lance brilhante. Tá bom? A torre continua atacada. A partida segue com E toma em F1, capturando a torre, portanto, promovendo para a dama. E depois de torre toma em F1, uma posição interessante. O cavalo está aqui atacando a dama. E o rei não pode capturar aqui o cavalo se não tem sequência de checkmate. Começando com o cavalo aqui em G5, é um cheque duplo. Esse rei teria aqui para G8. E depois de bispo B3 dando cheque. Uma posição complicada, né? Não pode vir para H8, senão simplesmente torre toma em F8.
eliminando o defensor aqui da casa H7, com dama H7 na sequência, checkmate. Tá? Então posição difícil, depois de bispo B3 teria que jogar bispo E6, por exemplo, mas a sequência não seria diferente. Bispo toma em E6, o cavalo não pode tomar aqui em E6, senão simplesmente dama H7, seria checkmate, a torre está cortando o rei. E se jogasse rei H8, mais uma vez, seria aquela sequência de torre toma em F8, e depois de torre o bispo, tanto faz, dama em H7 seria checkmate. Olha que situação, né? Então o rei não pode realmente tomar aqui o cavalo, a dama está atacada, e o David Bronstein resolve devolver um pouquinho de material. Primeiro com o bispo F5, a dama está atacada, mas ele ataca a dama aqui do espaço, que entrega um pouquinho de material para soltar um pouco a posição. Depois de dama também F5, dama D7, oferecendo aí a troca de damas, e aqui o espaço que não está muito interessado em trocar damas. Ele tem que continuar com o seu ataque, afinal de contas ele está com material a menos, já não é tanto material a menos aqui na posição, né? É uma troca, tem alguns peões a mais, já tem compensação aí e ele quer continuar com o seu ataque. Dama em F4 foi jogado, bispo em F6, bloqueando aqui a defesa desse cavalo, né? A dama está defendendo aqui o cavalo, bispo F6 bloqueia aqui a defesa. Aí a partida segue então com o cavalo de 3 em E5, fazendo essa formação onde um cavalo defende o outro. E trazendo mais peças então para o ataque, descobrindo aqui a coluna F. Dama E7 foi jogado e agora bispo B3, colocando aqui o bispo na mesma diagonal do rei, ameaçando todo tipo de cheque descoberto. A partida segue com bispo também E5, o David Bronstein quer eliminar um pouco as peças aí, quer aliviar um pouco da pressão, e depois de cavalo também E5, esse lance vem com cheque descoberto, rei em H7, e aqui o Boris Spassky faz um lance e o David Bronstein abandona a partida. É muito linda realmente essa partida, com dama em E4, cheque. E aqui o David Bronstein abandona. Vamos ver por quê. Vamos ver as opções. Bom, aqui não dá para vir, né? O bispo está cobrindo. Só existem duas opções, ou rei H8, ou cobrir aqui com o peão. Bom, com o cavalo seria suicídio, né? Com o cavalo, a dama toma aqui em G6, rei H8. E aí bispo C2, ameaçando aqui checkmate. E não tem como defender, tá? Então não daria para cobrir com o cavalo. Vamos ver se cobrisse com o peão, o que acontece? Bom, o defensor desse peão é o cavalo. Então aqui você eliminaria o defensor com torre, toma aqui em F8. Aí depois de dama toma em F8. Dama toma aqui em G6 cheque, rei H8 forçado e cavalo em F7. O rei não teria mais para onde ir e as pretas teriam que perder a dama aí e com isso o jogo, né? Então também não daria para jogar o lance G6 e vamos ver rei H8. Aí mais uma vez, aqui você poderia jogar com torre, toma aqui em F8. E depois de torre toma em F8, cavalo aqui em G6, dando todo tipo de ataque aqui, né? Rei H7, cavalo F8, não precisa nem tomar dama aqui, você vai para o checkmate, né? Com dama aqui em H7. Legal, né, gente? Por isso que depois de dama em E4, o David Bronstein abandonou a partida. Mas, como eu falei, um dos sacrifícios mais profundos aí da história do xadrez, o lance cavalo D6 aqui pelo Spassky, um lance monstruoso, né? Deixando o cavalo atacado, a torre atacada. Vamos ver mais uma vez a partida rolar solta aqui, ó. Cavalo toma em F7, maravilhoso, deixando a torre. E depois de peão toma promovendo com cheque, a torre captura. Esse cavalo não pode ser capturado, bispo F5. E aí depois de mais alguns lances, trazendo mais peças aí. E realmente não deu mais, né? Dama E4 e o David Bronstein abandonou. Vale dizer que essa partida figurou num dos filmes do 007. Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para esse filme, essa cena dessa partida do filme do 007. Então, para quem assistiu e ficou curioso, eles encenam ali uma partida, mas é realmente a partida aí do Spassky contra o Bronstein, tá bom? Uma cena muito legal, diga-se de passagem ali, vale a pena dar uma olhadinha. Beleza, gente? É isso, a gente segue aí a nossa playlist. E agora, adivinhem, né? A gente segue a nossa playlist com partidas do match histórico entre Boris Spassky e o Robert James Fischer, o Bob Fischer. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!